Na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Sky, isso! Agora corre! A moto! Olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Agora, Band News Manaus. Agora em Manaus, 8h27, 8h27 na capital amazonense. Muito bom dia para você que acompanha a Band News Difusora FM nos 93.7 pelo aplicativo Mano, aplicativo Band Rádios, nossa página na internet bandnewsdifusora.com.br e a nossa live agora pelo Facebook, onde você pode acompanhar toda a movimentação aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Está no ar o Band News Manaus desta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Vamos juntos com muita informação e quem divide comigo as manchetes desta quinta-feira é Daniel Jordano, enquanto o Arthur se meteu numa fria com o carro, mas a gente está torcendo, vai dar tudo certo. Desde ontem ele estava com um probleminha aí no carro dele, mas vai dar tudo certo, a gente está torcendo aqui. Enquanto isso, a gente toca o barco com muita informação. Bom dia, Daniel. Bom dia, Samara. Bom dia, você ouvinte da 93.7. Lembrando da sua participação conosco no 993519370, Manaus, região metropolitana 92, é o DDD. Conte conosco para a gente receber sua denúncia, a sua reivindicação do seu bairro, enfim, 993519370. Vamos que vamos, porque o dia amanheceu quente, Samara. Não só no calor, mas muita informação também. Tocando o barco por aqui com as principais notícias do dia. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, do PTB, é um dos alvos da segunda fase da Operação Sangria, realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje em Manaus. Mais detalhes daqui a pouquinho na coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho. Quase 20% dos amazonenses não possuem fornecimento de água tratada. Conta pra gente, Alex Ferreira. Na capital do Amazonas, o índice de pessoas sem acesso à coleta de esgoto é de quase 88%. Em todo o estado, 90% da população não tem acesso ao serviço, ou seja, mais de 2,5 milhões de habitantes. Os dados constam no estudo Painel Saneamento Brasil, um projeto do Instituto Trata Brasil. A pesquisa toma como base os números mais recentes disponíveis pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, de 2018. Conforme o levantamento, 18,9% dos amazonenses não possuem fornecimento de água tratada. As temperaturas chegam a 32 graus em Manaus, ou até mais. Beatriz Silveira tem os detalhes. Um simulador de projeção de temperaturas climáticas revela que atualmente Manaus possui temperaturas acima dos 32 graus por mais de 6 meses no ano. A capital do Amazonas, em 1960, registrava 105 dias com temperatura acima dos 32 graus. E hoje são 190 dias por ano. O mês de setembro chamou atenção pelas altas temperaturas registradas, como o mês mais quente registrado na história mundial. Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para cadastrar ou alterar a foto de inscrição da página do participante para concluir essa etapa do exame. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não serão aceitas imagens pessoais com óculos escuros ou artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. As imagens em PDF também não são permitidas. Agora, quem que faz o cadastro no INEP usando óculos escuros, Samara? Eu imagino qualquer coisa desses jovens. Qualquer coisa, gorro, boné, eu fico imaginando. E realmente, como a gente vê nas redes sociais, eles
eles devem imaginar que eles também podem colocar essa foto para participar desse concurso, mas não é bem assim que funciona, né? Não pode. Então, até 23h59 de hoje, quem tiver foto assim, por favor, altere, senão a inscrição vai ser cancelada. O presidente Jair Bolsonaro se reúne para tratar do programa Renda Cidadã. De Brasília, fala Larissa Arantes. Em meio à indefinição sobre quando o novo programa social do governo, o Renda Cidadã, será apresentado, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com parlamentares e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mesmo com adiamento para a semana que vem, senadores da base governista minimizaram o atraso no detalhamento do programa. O vice-líder do governo no Congresso, o senador Marcos Rogério, avaliou que não existe problema se a discussão sobre o programa se estender. Um programa social que é fundamental e que deve ser discutido. Não há como pensar o Brasil para frente sem dar cobertura, dar garantias a quem está numa situação de vulnerabilidade social e que precisa desse apoio. Então é preciso discutir. Quanto ao tempo, se agora ou um pouco mais à frente, isso não faz diferença. Política, com Rosiane Carvalho. 8h32, 8h32 na capital amazonense. Nosso quadro de política, Rosiane Carvalho já com a gente. Bom dia, Rose. Rose, você está aí? Bom dia, agora. Estava desligado o áudio. Bom dia também para todos os nossos ouvintes. Rose, a gente começa a coluna de hoje falando sobre a Polícia Federal que amanheceu nas ruas em um desdobramento da Operação Sangria. Mas já a gente vai falar mais sobre este assunto. A gente começa a coluna de hoje falando sobre a entrevista do candidato a prefeito, Romero Reis, que concedeu entrevista a você e a âncora Thaís Gama. Temos um resumo aqui, depois a gente fala das suas impressões desta entrevista. Saber com o senhor já citou aí, o senhor falou em transformar a cidade de Manaus. Se o senhor for eleito, qual seria a sua prioridade? Você não pode descontinuar a estrutura que está aí. A nossa primeira ação vai ser o quê? Vamos manter os secretários executivos das várias pastas. Porque, afinal de contas, eu estou sendo eleito por um período de 4 anos. Nós não vamos resolver os graves problemas de Manaus na primeira semana ou no primeiro dia. Nós vamos fazer isso com muito planejamento, com muita tranquilidade, fazendo a estrutura da prefeitura funcionar como deve ser e, à medida que o tempo for passando, colocando a nossa marca, que é fazer gestão, enxugar a máquina, valorizar os nossos funcionários públicos. Esse é o nosso propósito e é assim que nós vamos iniciar a prefeitura e, à medida que o tempo for passando, com muita rapidez, né? Afinal de contas, Manaus tem pressa, nós vamos começar a emplacar os nossos projetos. Nós temos 11 projetos especiais, nós temos 6 eixos que a gente tem ações em cada uma delas, mas sem nenhum populismo, sem nenhuma medida eleitoreira, nós vamos fazer aquilo que a cidade necessita. Candidato, eu queria entender qual é o seu nível de bolsonarismo, né, de bolsonarista. O senhor se apresenta como bolsonarista isso desde quando estava no PSL. E foi acusado pelo seu amigo, né, que não sei se ainda é amigo, Coronel Menezes, de não ser mais bolsonarista, de não estar aí na convergência da linha bolsonarista. Qual é o seu nível de bolsonarismo? Olha, quem não se dá o respeito não merece o respeito. Então eu quero dizer para você que a minha identidade com o governo federal, ela está acima de tudo na defesa da pátria, de acreditar em Deus, na família, na prosperidade através de trabalho sério, né? Da transparência total, dizer não. Agora, o presidente da República tem que cuidar de 210 milhões de pessoas. Ele está lá fazendo aquilo que o país precisa, implementando as reformas, e usar o presidente da República como muleta para fins eleitoreiros, desculpe, isso não vai resolver os graves problemas de Manaus. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais. Eu não tenho projeto de poder nenhum, mas eu tenho um projeto com muita determinação. Eu sou Rose, o que mais você destaca nessa entrevista concedida ontem pelo candidato? Ele pareceu muito bem. Você sabe que ele foi diagnosticado com Covid, né? Então falava além de firmeza, com muito fôlego, né? E disse que reduziu aí, claro, a agenda dele em função desse período de isolamento necessário para quem está com Covid. E tratou de uma série de temas, né? Demonstrou que, acho que entre os candidatos que estão disputando a eleição desse ano, é um dos que buscou bastante informações, se preparar, né? Se munir para se apresentar bem com propostas para Manaus. E atiçou bastante a participação dos ouvintes ontem, uma série de perguntas e perguntas bem técnicas, até porque ele se propõe
também em falar tecnicamente a respeito de alguns problemas. Tem uma proposta aí que é muito da visão de quem está há muitos anos, né, na área mais de mercado empresarial. Então, uma visão da administração que deve funcionar como uma empresa, alguém que nunca esteve no serviço público, né? Defendendo também posturas éticas. A empresa dele, por exemplo, a RD Engenharia, tem contratos na atual gestão do prefeito Arthur Vigílio, mas ele disse que uma vez eleito, esse tipo de elo com o dinheiro público ia ser cortado, que ele não teria nenhum tipo de contrato com a empresa dele. Diz que não vai ter cargos comissionados, quer cortes, né, de recursos para poder investir mais na administração. Falou um pouco aí superficialmente desse rompimento com o Coronel Menezes, acho que dando uma indireta, até o Daniel voltou aí nessa edição, né? Quem não se dá respeito não merece respeito. Ele não fala diretamente, mas foi numa pergunta a respeito do Menezes, né? E também eu acho que tem essa busca colocar num outro patamar essas declarações recentes do presidente Bolsonaro de apoio ou de simpatia ao careca, que é o Coronel Menezes, né? Ele disse que quem quer administrar Manaus não tem que estar demonstrando apoiamentos e sim propostas para a cidade. Então, em resumo, eu acho que é esse aí a nossa entrevista de ontem, né, com o Romero Reis, e de hoje, Samara, nós vamos entrevistar o candidato a prefeito Alfredo Nascimento, às 16h, ao vivo. Convido todos a participarem pelas redes sociais, ou pelo DAI, ou também mandando mensagem para a gente pelo WhatsApp. É interessante que dentro dessa entrevista, a gente, você e a Thaís Gama sempre colocam o último bloco, o finzinho, para os ouvintes se manifestarem. Tem pergunta de ouvinte e eles estão participando bastante, né, Rose? Sim, bastante. É muito interessante. Claro, sempre tem os torcedores, né, contra e a favor dos candidatos, mas a gente percebe que já tem os ouvintes do Exclusivo e do Alta Frequência à Tarde, que estão bem interessados em tirar suas dúvidas a respeito e decidir voto também, né? Conhecer melhor o candidato e decidir voto. Nós mesmos estamos aproveitando essa oportunidade para saber aqueles que estão realmente interessados em administrar e os que estão interessados em projetos pessoais. Acho que as falas vão sinalizando bastante para a gente também. Rose, agora a gente fala sobre a operação da Polícia Federal. O vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Almeida Filho, do PTB, está entre os 5 alvos de busca e apreensão pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Sangria, realizada na manhã de hoje em Manaus. Segundo o Ministério Público Federal, o político tinha influência na gestão da Secretaria de Saúde, que atuou durante os 3 primeiros meses de governo. As provas apontam que a cúpula da Secretaria de Saúde falava frequentemente com o vice-governador para tratar de contratos da área da saúde, inclusive sobre pagamentos. Contra outro investigado, que não teve o nome divulgado, apontado como homem de confiança do governador Wilson Lima, do PSC, foram expedidos mandados de busca e apreensão, mas também de prisão temporária por 5 dias. Segundo as investigações, o esquema de compra considerada fraudulenta, de 28 respiradores, teria movimentado quase 3 milhões de reais com envolvimento direto da cúpula do poder do Estado. Rose, no dia 27 de julho, adiantamos aqui na coluna que o depoimento da ex-gerente de compras da Suzan, a secretária de Estado de Saúde, Aldineide Figueiredo Pinheiro, colocou o governador Wilson Lima, o ex-secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, e a Casa Civil do governo do Amazonas na cena da suspeita de fraude e do superfaturamento na compra de 28 respiradores. E aí, Rose, essa operação hoje? A gente veio acompanhando desde o início, passo a passo, em detalhes, o que foi falado, o que vinha sendo investigado, inclusive pela CPI da Saúde, a respeito desse caso dos respiradores, a grande dor de cabeça do governo Wilson Lima nesse momento, né, Samara? Então, esse depoimento que você citou, a gente abordou aqui em detalhes na coluna de política, e a gente mostrou, sim, que ela afirmou que as irregularidades operadas lá durante a pandemia, envolvendo os respiradores irregulares comprados numa loja de vinho, foram operadas por um nome. Ela deu esse nome chamando essa pessoa de Alencar. E
disse que ele agia a pedido e a ordem do governador Wilson Lima, né? O governo, naquela ocasião, negou todas essas acusações, né? A gente também tratou, Samara, que ela fazia uma narrativa de forma ordenada, um tom seguro, com detalhes hierárquicos das pessoas que ela dizia ter envolvimento com as irregularidades, e dava dados cronológicos verossímeis a respeito do que ela apontava como organização ali de um grande esquema. Ela trouxe também informações de que, nessa ordem de acontecimentos, tudo era feito a partir do conhecimento do secretário Rodrigo Tobias e outros subsecretários, né, que foram também envolvidos na primeira fase, e da Casa Civil. Quem era da Casa Civil, na ocasião, era o vice-governador Carlos Almeida Filho. Então, a gente tratou esse depoimento como um depoimento muito forte, que poderia, sim, vir como principal alvo numa próxima segunda fase dessa Operação Sangria. Bom, os dados que foram divulgados até esse momento pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, eles demonstram exatamente isso, né? Os alvos desses mandados de busca e apreensão, eles estão muito focados aí no resultado desse depoimento da Alcineide, né? Inclusive, Samara, a informação que foi divulgada pela PGR, né, diz que o vice-governador Carlos Almeida e o homem apontado como operador do governador Wilson Lima no esquema, que é identificado pela Alcineide como Alencar, são alvos dessa operação, né? De acordo com essas informações que foram divulgadas agora, que você leu parte delas, o Carlos Almeida ele virou alvo da investigação porque tinha uma grande influência, abre aspas, né? Grande influência sobre a cúpula do comando da Suzano. Eu vou ler aqui o trecho que fala a respeito do vice-governador. Já o vice-governador, de acordo com registros já reunidos pelos investigados, tinha grande influência na gestão da Suzano, pasta na qual atuou durante 3 primeiros meses do governo. As provas apontam que a cúpula da saúde se reportava frequentemente ao vice-governador para tratar de contratos da área da saúde, inclusive sobre pagamentos. Isso é um material que tem da PGR. A PGR também, na divulgação dessa operação, volta a destacar a participação e um comando, uma voz de comando do governador Wilson Lima, embora a casa dele, pelo que eu pude apurar até esse momento, e o gabinete dele não tenham sido os alvos da operação, né? A Polícia Federal está novamente na sede do governo, que é muito ruim, é uma imagem muito ruim para o governo, dessa vez não no gabinete do governador, a informação que a gente tem que é no gabinete do vice-governador, que outra busca e apreensão também é na casa do vice-governador. Bom, mas esse material de divulgação, eles voltam a falar do governador como operador desse esquema, né? Citando aí que houve uma implantação, né, aqui no Amazonas de uma grande organização criminosa que era comandada pelo governador Wilson Lima. Isso está no material da PGR aí. Vamos lembrar também, Samara, que ao longo desse período, algumas informações que foram colocadas ali a público pela CPI da Saúde indicavam que o marido da ex-secretária de comunicação do governo Wilson Lima, né, tinha sido um dos beneficiados dessa operação, desse esquema aí dos respiradores. E isso também poderia trazer desdobramentos ruins. O que aconteceu na primeira fase? Uma empresária, que era uma das sócias da Sonoar, Renata Mansur, foi presa lá em São Paulo. Quando ela foi presa, ela prestou um depoimento dizendo, olha, eu não sou sócia, quem é sócio é o marido da secretária de comunicação. Né? Então, por uma questão de lógica, a gente já imaginava que uma possível nova operação pudesse atingir também esse núcleo. Hoje foram divulgadas algumas informações, já antes da gente entrar no ar, por outros veículos, de que a secretária Daniela Sayag teria sido presa. Eu não consegui apurar nada nesse sentido, nada de prisão se confirmou em relação à secretária Daniela Sayag, não. O que eu consegui apurar até esse momento é uma lista de nomes de 5 presos que a própria nota da PGR fala a esse respeito. A nota da PGR, embora não cite nominalmente o Alencar, diz que o operador também foi preso, né, que é por uma prisão temporária de 5 dias. E as minhas fontes aqui na CPI da Saúde, as fontes da Polícia Federal, indicam um trecho de uma decisão, né, um trecho da decisão em que dá 5 nomes na listagem aqui e que as pessoas estão indicando como os nomes que foram alvo desse mandado de prisão temporária. Os nomes são Rodrigo Tobias, o ex-secretário de Saúde,
a Dayana Merria, que foi a primeira delatora de todo esse esquema, né, entregando todas essas informações tanto para o Ministério Público Federal quanto para a CPI da Saúde, e esses dois nomes a gente estranhava naquele primeiro momento de não estarem lá entre os alvos da primeira fase da sangria, a gente tratou disso também. Bom, tem um outro nome aqui que para mim é desconhecido, Ronald Gonçalo Caldas Santos, tem o Luiz Carlos Avelino Júnior, que é o marido da ex-secretária, e o Gutenberg Leão Alencar, que é o empresário apontado pela Alcineide Figueiredo como o operador do esquema em nome do governador Wilson Lima. Claro, todas essas informações já foram divulgadas, informações que já tinham sido divulgadas anteriormente, já foram alvo de posicionamento da Secretaria de Comunicação, negando que o governador Wilson Lima tenha conhecimento de participação ou participação no esquema criminoso. Verdade, tem até uma nota aqui enviada agora há pouco pelo governo do Amazonas, que diz que está contribuindo com a apuração dos fatos pela Polícia Federal e órgãos de controle e que a ação de busca e apreensão desencadeada hoje envolve, em grande parte, pessoas que já não fazem mais parte da estrutura de governo. O governo do estado reitera que tem atuado de forma transparente e confia na justiça. Rose. Lembra que naquela ocasião, da primeira fase, alguns nomes que apareciam já com suspeitas, enfim, que precisavam ter um tempo para responder e para se defenderem também, buscar sua defesa, eles permaneciam no governo. E a gente falava que aquela sangria da imagem era maior ainda, né, com a permanência deles no governo. E demorou uns dias, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, eles se afastaram, né? Isso é um dado realmente. Agora, assim, claro que de toda sorte, mais uma vez, a imagem da Polícia Federal na sede do governo do Amazonas não é algo para ninguém dormir sossegado. Verdade, Rose. Eu recomendo o nosso ouvinte, o internauta, aí lá no blog da Rosiane Carvalho, saber mais detalhes do caso que repercutiu bastante ontem na imprensa e aqui também sobre o candidato Alberto Neto, que sacou uma arma durante um assalto e durante a campanha dele. Aí diz que foi um assalto em um ônibus público e prendeu o acusado. O caso repercutiu até na mídia nacional e você tem matéria que eu sei lá no blog da Rosiane Carvalho, tem os detalhes, né, Rose? Até amanhã. Amanhã a gente fala um pouquinho da repercussão desse caso na campanha. Tem todas as informações, tanto da sangria como desse caso, as pessoas também podem acompanhar pelas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Samara. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Rose. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Notícias do Amazonas. Produção rural. A 42ª Expo Agro movimentou na semana passada mais de 60 milhões de reais no agronegócio amazonense. Durante 3 dias, grandes negócios foram fechados com a comercialização de máquinas e animais. O evento alcançou todas as regiões do Brasil e chegou a 22 países por meios digitais. Cuidar do cidadão. O Hospital Platão Araújo já está utilizando o novo aparelho de raio-x digital, mais moderno e com tecnologia avançada, que permite diagnósticos rápidos e precisos. O novo aparelho é um dos 230 equipamentos adquiridos pelo governo para melhorar o atendimento ao cidadão. Saúde. O Teatro Amazonas ganhou uma iluminação rosa como forma de reforçar o movimento Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre a importância da mamografia a partir dos 40 anos. O câncer de mama tem cura desde que diagnosticado a tempo. Previna-se. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Na Band News FM, eleições 2020. Eleições 2020 na Band News Difusora FM, 8 horas e 51 minutos. Vamos conferir a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, concede entrevista pela manhã a uma TV local
e participa de reunião com líderes do partido. À tarde, ele tem reunião com assistentes sociais e participa do quadro exclusivo aqui da Band News Difusora com as jornalistas Thais Gama e Rosine Carvalho. À noite, Alfredo tem reunião com educadores na zona rural e oeste e também se reúne com apoiadores no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Candidato Amazonino Mendes, do Podemos, continua em São Paulo, tratando das definições do partido em relação ao fundo eleitoral para a campanha em Manaus. A gente também tem a agenda do Coronel Menezes, patriota, visita a feira Manaus Moderna nesta manhã. À tarde ele concede entrevista a uma emissora de TV local e participa da caminhada no bairro Grande Vitória. À noite, ele se reúne com moradores do bairro Compensa e Grande Vitória, nas zonas Oeste e Leste. A agenda do candidato a prefeito, capitão Alberto Neto, do Republicanos, começa com bandeiraço nas proximidades da Feira do Mutirão e um café da manhã com aliados. À tarde, ele concede entrevista a portais locais. À noite, o candidato se reúne com apoiadores no bairro São Lázaro. O candidato a prefeito Chico Preto, do Partido Democracia Cristã, segue com a agenda suspensa devido ao diagnóstico da Covid-19. Já o candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã participa de reunião com lideranças e concede entrevista para um portal de notícias local. À tarde, comparece a um almoço com lideranças. Pela parte da noite, concede entrevista a um portal de notícias local e se reúne com lideranças na Cidade Nova. O candidato a prefeito de Manaus pelo PSTU, Gilberto Vasconcelos, participa pela tarde de um debate com apoiadores e militância do PSTU sobre a pandemia e a crise capitalista. José Ricardo, do PT, pela manhã participa de um bandeiraço e combício na Torquato Tapajós. Logo após, concede entrevista a um portal de notícias e grava um programa eleitoral. À tarde, participa de combício na Avenida Carvalho Leal e atos de campanha na Avenida Altais Mirim. À noite, participa de reunião com moradores no bairro da Paz. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participa de reunião intensa nesta manhã. À tarde, ele visita a Casa do Trabalhador no centro da cidade e à noite concede entrevista a um canal de internet. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, de manhã visita a sede da empresa Moto Honda da Amazônia e à tarde se reúne com lideranças na zona leste de Manaus. E à noite participa de reunião para ouvir moradores do bairro Alvorada. E o candidato Romero Reis, do Partido Novo, pela manhã concede entrevista para uma rádio local. O candidato segue com agenda suspensa, segue com agenda formal, de forma virtual nos próximos dias, devido também ao diagnóstico de Covid-19 e ele segue também em casa na quarentena. Band News. Tempo. 8 horas e 54 minutos, sol entre nuvens, muitas nuvens na capital amazonense, mas temperatura aumentando. 27 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 30 graus e a umidade relativa do ar em 84%. Quem acompanha a nossa live pelo Facebook, acompanha as imagens ao vivo aí do nosso tempo, com sol entre muitas nuvens na capital amazonense. No decorrer do período pode mudar. Pancadas de chuva estão previstas para a tarde e à noite, segundo a Climatempo. 7 milímetros é a previsão de chuva para esta quinta-feira, onde a temperatura máxima pode chegar a casa dos 33 graus. Seu caminho. Vamos ao trânsito da capital amazonense, enquanto Arthur Coelho se ajeita por aqui. Daqui a pouco a gente vai saber detalhes dessa emoção logo de manhã com esse carro, hein? Poxa vida! Época de verão amazônico não é fácil, é carro para dar dor de cabeça para a gente. Daqui a pouquinho, Arthur Coelho com a gente. Vamos ao trânsito da capital amazonense. Tenho aqui uma ocorrência de trânsito na rua Bernardo Miquiles. É isso, Samara Souza? Deixa eu só ver aqui. É Bernardo Miquiles. Justamente tem uma ocorrência de trânsito, a gente não sabe se foi um acidente, se é uma pane mecânica, isso no bairro de Petrópolis, na zona sul da capital amazonense. Não causa assim tanto transtorno ao trânsito, tem um trânsito moderado na rua Bernardo Miquiles, então siga com atenção, condutor, nesta área da cidade. Agora, o que não está fácil é para o condutor que está na área da rotatória do Coroado. O condutor enfrenta retenção na Cosme Ferreira,
para acessar a rotatória. Quando consegue acessar a rotatória, fica preso se ele quiser ir principalmente para André Araújo. O trânsito continua com retenção na Avenida André Araújo. Agora, quando ele chega na rotatória, se ele quiser seguir para Efigênio Salles, também vai encontrar um trânsito bem movimentado, está bastante congestionado. Essa primeira parte da Efigênio Salles segue até esse congestionamento, até o Tribunal de Contas, gente, é isso mesmo, essa parte todinha congestionada. Não há registro de ocorrência, é grande o fluxo de veículos nesta área da cidade. Mais cedo, o nosso ouvinte falou da Torquato Tapajós. Samara, muito por essa retenção na Torquato Tapajós se agrava não só por causa da obra que a Prefeitura está realizando em frente ao Conjunto Santos Dumont, mas porque tem um supermercado logo em seguida, onde carretas formam filas para abastecer o supermercado. Isso tem acontecido todos os dias e prejudicado ainda mais o trânsito nesta área da cidade. A gente observa aqui pelo mapeamento Band News que continua forte retenção na Torquato Tapajós, sentido bairro Centro, a partir do Novo Israel até esse ponto em obras em frente ao Conjunto Santos Dumont. Muita paciência, a gente pede uma atuação aí do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, porque não é de agora que os condutores, os motoristas reclamam dessas carretas que ficam paradas na Torquato Tapajós em horário de pico, atrapalhando ainda mais o trânsito nesta área da cidade. Agora sim, já tomou uma água, já respirou, já secou todo o suor que estava no rosto. Dou o meu bom dia, Arthur Coelho. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara Souza. Bom dia para os nossos ouvintes acompanhando a programação. Agradecer aí o Daniel Giordano, que esteve aqui também acompanhando você, para não lhe deixar sozinha, obviamente. É aquilo, né? É sufoco, né? É sufoco. Sufoco total. Carro é sufoco. Segunda vez, né? Gente, é isso. Foi a história, né? Leva para uma oficina, pensa que está tudo bem, mas quando vai para a prova dos 9, no trânsito, aí exatamente. Acontece a situação. Peguei ontem, inclusive, o veículo, funcionou normalmente, mas hoje saindo em direção ao trabalho, superaqueceu novamente o veículo. A gente está falando de radiador, parar, né? O problema é no radiador do carro. Isso. E ficou, a temperatura subiu no máximo, tive que parar, senão o veículo ia pegar fogo, então melhor aguardar aqui. Chegar um pouquinho mais tarde no trabalho. Exato, no trânsito, ali na rotatória do Armando Mendes. Ali que é super tranquilo, né? Não te chamaram de santo. Tira esse carro daí, não sei o quê. O pessoal nessa hora não colabora, não quer saber o que está acontecendo, né? Mas sobrevivi. Graças a Deus. Arthur Coelho aqui com a gente, tocando o Band News Manaus desta quinta-feira. Vamos começar agora falando com o nosso repórter Alex Ferreira sobre a falta de acesso à rede de esgoto e água tratada no país, que tem afetado aí milhões de brasileiros. Fala pra gente, Alex Ferreira. Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao serviço de esgoto. O número é equivalente a 2 vezes a população da Espanha. A conclusão foi divulgada nesta quarta-feira no painel Saneamento Brasil, do Instituto Trata Brasil. Os dados estão baseados nos recentes números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2018. Na região norte, apenas 10,49% da população conta com acesso à coleta de esgoto. Já no Nordeste, pouco mais de 28% da população recebe o serviço. Para o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Marcelo Seráfico, o estudo é bem específico quanto à desigualdade e falta de investimento. Isso exprime, num primeiro plano, a absoluta despreocupação do poder público com um tipo de política cujos efeitos têm desdobramento vários. O primeiro deles é reduzir de imediato a sujeira na cidade, a poluição, reduzir a exposição das pessoas a condições que podem levá-las ao adoecimento. O Amazonas tem mais de 2,5 milhões de pessoas sem acesso à coleta do serviço de esgoto e água tratada, independentemente de classe social, de acordo com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. No estado inteiro do Amazonas, 81% das pessoas têm água potável e só 10% das
dos habitantes do Amazonas tinha coleta de esgoto. Para ele, o problema tem relação com a falta de investimentos destinados aos pequenos municípios na comparação com os grandes centros urbanos. São Paulo é um estado que sozinho representa 1/3 de tudo que o país investe em água e esgoto. Então, para você ter uma ideia, se o país investe 12 bilhões, que é a média que o Brasil tem investido nos últimos anos em água e esgoto, 4 bilhões vem de São Paulo. É uma diferença muito grande. Se a gente somar todos os estados da região norte, não dá 30% disso. Com pouco mais de 30 mil habitantes, o município de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, possui 95% da população sem acesso à água tratada. A parcela da população sem coleta de esgoto é de 100%. Mais de 3 mil internações por doenças causadas pelo consumo de água não tratada foram registradas só no Amazonas. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Uma briga judicial envolvendo o Google pode acabar impactando nos custos para os usuários do Android. O Morrison Lacerda explica pra gente. Maíra, uma disputa judicial que está chegando esta semana à mais alta corte dos Estados Unidos e que, por incrível que pareça, pode ter consequências para milhões e talvez bilhões de usuários mundo afora. Trata-se de uma pendenga, de uma rusga entre Google e Oracle. E aí os nossos ouvintes podem se perguntar, tá bom, mas e o que eu tenho a ver com isso? É uma história antiga, viu, Maíra, que aconteceu lá atrás, quando o Google estava desenvolvendo o sistema Android. Para criar o sistema Android, que hoje está presente na maior parte dos smartphones mundo afora, o Google usou uma linguagem de programação que é muito conhecida do pessoal de tecnologia, chamada Java. Acontece que essa linguagem de programação foi comprada pela Oracle junto com a compra que eles fizeram, com a aquisição que eles fizeram da Sun Microsystems, que era uma antiga empresa de tecnologia, que na verdade foi a empresa que desenvolveu essa linguagem primariamente. E aí o Google não havia chegado a um acordo para a utilização do Java no Android e acabou fazendo o seu próprio desenvolvimento de uma versão paralela, digamos assim, do Java. Na verdade, o que o Google fez foi usar o que os programadores, o pessoal de desenvolvimento chama de API. API é um pedaço de um código, vamos dizer assim, a partir do qual os desenvolvedores criam um novo código, né? Não é exatamente a linguagem propriamente dita, né? Mas é um pedaço dela, são extratos dela que são usados para que seja criado um novo código, que nesse caso aí é o Android. E aí o que isso tem a ver com a gente, né, usuário comum? O que tem a ver é que a Oracle está cobrando, claro, né, bilhões de dólares, dizendo que tem direito de receber bilhões de dólares pelos direitos autorais envolvidos na linguagem Java. O Google contesta isso e, aliás, toda a indústria de tecnologia, de certa maneira, está do lado do Google nesse aspecto, mas a verdade é que a decisão vai ficar agora para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ainda não tem uma data para ter uma conclusão, mas a gente precisa observar porque talvez, de novo, né, uma decisão lá da Suprema Corte dos Estados Unidos envolvendo duas gigantes da tecnologia pode acabar vindo parar no nosso bolso, no bolso de bilhões de consumidores mundo afora, Maíra. E se você tem alguma dúvida, escreva para o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Alfredo Nascimento do PL. É nesta quinta-feira, dia 8, às 4 horas da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM.
Você ouve Band News Manaus. 9h06, manhã de 27 graus e tá esquentando, porque a sensação é de 30, Samara. Então, vamos seguindo, né, com manhã de sol entre nuvens e as atualizações do seu noticiário. Aumenta os casos de malária no Amazonas. Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Guedes. Os municípios do Amazonas que mais registram aumento nos casos de malária nesse ano em relação ao ano passado são Irunepé, Tapauá, Maués, Jutaí, São Gabriel da Cachoeira e Carauari. Apesar disso, as cidades de São Gabriel da Cachoeira, Manaus, Barcelos e Tapauá são as que mais apresentam os casos da doença no estado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, FVS. Ao todo, o Amazonas possui mais de 40 mil casos de malária nos 9 primeiros meses de 2020, uma redução de 20% na comparação com o mesmo período de 2019, em que foram registrados mais de 50 mil casos para a malária. O juiz de direito da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca de Manaus, Luiz Cláudio Chaves, é nomeado pelo ministro e presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Luiz Fux, para integrar o Fórum Nacional da Infância e Juventude. Ele será o único magistrado do Norte e Nordeste do país a integrar essa equipe. O Fórum da Infância e da Juventude foi instituído pelo CNJ em 2016 e tem a atribuição de propor medidas de coordenação, elaboração e execução de políticas públicas no âmbito do aprimoramento da prestação dos serviços na área da infância. Parabéns aí ao juiz Luiz Cláudio Chaves, que vai integrar aí agora esse conselho, né? Justamente o fórum, aliás, o Fórum Sim. Nacional da Infância e Juventude, ele que tem prestado ótimos serviços na vara da infância, da família, aqui em Manaus. A atualização dos casos de Covid-19 no Amazonas aponta 144.492 infectados pela doença. São 54.292 pacientes em Manaus e 90.200 no interior. Os dados constam no boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, este divulgado ontem. Conforme os dados, foram confirmados 9 óbitos por Covid, totalizando agora 4.202. Atualizações chegando de Brasília, fala Natália Pazzi. Em campanha de lançamento do Outubro Rosa, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o novo desafio do Sistema Único de Saúde será atender o represamento de demandas causado pela pandemia da Covid-19, além de conseguir dar conta dos atendimentos considerados normais ao longo de 2021. A segunda onda da pandemia não é o repique da pandemia. A segunda onda é exatamente as doenças e os tratamentos que foram interrompidos ou que não foram começados. Esse é o novo desafio do SUS. O desafio da pandemia continua, mas nós já estamos nos preparando para a próxima etapa, que a próxima etapa é o represamento dos atendimentos e tratamentos e diagnósticos. E o nosso ouvinte aqui participando, Rodrigo Araújo, final de telefone 5482, mais cedo ele falou sobre o preço da gasolina. Ele disse que está encontrando postos entre as zonas norte e leste de Manaus com preço em promoção, R$4,17, R$4,18, R$4,19 para as minhas bandas, a Zona Centro-Oeste e parte da Zona Centro-Sul, só vi o preço da gasolina a R$4,29. Isso. Lá por onde eu moro também, 29, 30, é esse valor. É esse valor. Não né? baixa. Eu não cheguei a ver para onde eu moro, R$4,49, porque parece que chegou até esse ponto, segundo nossos ouvintes, depois do último aumento dado pela Petrobras. Mas aí o Rodrigo Araújo passou por essas zonas e falando que o preço está até em promoção. R$4,17, R$4,18 e até R$4,19 o litro da gasolina. Mas também, em compensação, apesar essa promoção 4, né? Imaginar que a gente ia chegar a 4, já chegamos até a 5, né? Imagine 4,17. Tem ouvinte também reclamando da falta do álcool também nos postos. Então, não sei se é uma forma, se está faltando mesmo, é uma forma também de empurrar a gasolina nos postos de combustíveis. Então, muita atenção aos condutores na hora de abastecer aí o seu veículo.
9h11. A atividade industrial se manteve em crescimento em agosto, segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI. De Brasília, Natália Pazzi. O faturamento real da indústria da transformação ultrapassou o patamar pré-pandemia do início do ano e a atividade industrial se manteve em crescimento em agosto. As informações são da pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento, o faturamento aumentou 2,3% na comparação com julho e 37,8% em relação a abril, mês auge da crise no setor provocada então pela pandemia. Ainda assim, segundo a entidade, devido à forte queda de março e abril no acumulado do ano, o valor se encontra 3,9% abaixo do registrado no mesmo período de 2019. O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaldi, comenta esse resultado positivo. Isso demonstra que nós saímos daquela curva que nós estávamos descendente, estamos numa curva ascendente, ou parece que a gente realmente saiu dessa curva em V, a saída nossa da indústria está sendo em uma curva em V. Recuperação em V é um termo usado por economistas para relatar uma retomada intensa depois de uma queda vertiginosa na atividade econômica. Agosto foi o primeiro mês de crescimento do emprego industrial em 2020, com alta de 1,9%. Segundo a CNI, com esse desempenho, o nível de emprego já se encontra próximo ao patamar pré-crise. As horas trabalhadas aumentaram 2,9% entre julho e agosto e acumulam um crescimento de 25,1% em relação a abril. Nesse caso, ainda não retornou ao patamar pré-crise. A utilização da capacidade instalada de agosto alcançou 78,1% e se encontra 0,8 ponto percentual abaixo do percentual de fevereiro deste ano. Além disso, a massa salarial registrou um aumento de 4,5% em agosto na comparação com julho. Para a CNI, o crescimento mais que compensou a queda no mês anterior, mas o indicador ainda está distante do patamar pré-pandemia e algumas empresas ainda estão adotando suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h13. Marcos Evangelista conosco todas as quintas-feiras. Marcos Evangelista, que é o nosso economista e colunista aqui da Band News. Bom dia, Marcos. Oi, Marcos. A gente não consegue ouvir o Marcos Evangelista, que é economista. Hoje tem um assunto muito importante que está repercutindo em todo o país. Muita gente ainda com dúvidas sobre o que é o Pix. Até eu mesmo, lendo bastante, tenho muitas dúvidas sobre como funciona, se eu posso acessar no meu aplicativo ou em outros aplicativos. Será que o Marcos nos ouve agora? Bom dia, Marcos. Ainda não. Não estamos aqui tendo o contato, mas é isso. Muitas dúvidas em relação sobre o Pix. Não consegui nem fazer mesmo o meu cadastro. Também não consigo, Estava tendo não. aquele pré-cadastro, né? Não consegui. O banco eu tentei fazer 2 vezes e o banco diz que está tudo ok, me direciona para a página, mas quando chega no final diz que está acontecendo algum erro, pedindo que eu entre em contato com o banco. Então não está sendo tão fácil assim. Pois é. É isso que eu estou achando estranho. Tem esses entraves. Nas 2 agências bancárias. Queria tanto me cadastrar no Pix, fazer transferência de grátis a partir do mês que vem. Porque hoje a gente paga aquela taxinha de 10, 11, até 15 reais quando vai fazer uma transferência para outros bancos. R$10, gente. R$10 todo mês que eu tô fazendo. Marcos Evangelista, nos ouve agora? Ligado aí? Então, a gente está sem hoje o nosso colunista de economia, Marcos Evangelista, mas nossa produção vai conseguir ali informações sobre o Pix para passar ao longo de todo o dia para você que está sintonizado e entender um pouco mais sobre o que é essa ferramenta que agora está bastante em uso em todo o país. Aliás, o cadastro, né? Em uso a partir do dia 16 de novembro começa aí a funcionar. É um projeto do Banco Central Brasileiro que começa a funcionar a partir do mês que vem. No momento, só o pré-cadastro
Eu também não consigo fazer. Vamos falar agora de temperaturas. Temperaturas em Manaus chegam a 32 graus com mais frequência ao longo dos últimos anos. A gente tem os detalhes na reportagem de Beatriz Silveira. Um simulador de projeção de temperaturas climáticas revela que atualmente Manaus possui temperaturas acima dos 32 graus por mais de 6 meses no ano. A plataforma do New York Times foi elaborada pelo Laboratório de Impacto Climático, que reúne especialistas e instituições dos Estados Unidos. A capital do Amazonas, em 1960, registrava 105 dias com temperatura acima dos 32 graus e hoje são 190 dias por ano. O mês de setembro chamou a atenção pelas altas temperaturas registradas, como o mês mais quente registrado na história mundial, de acordo com o Serviço de Mudança Climática Copérnico da União Europeia. Segundo meteorologistas ouvidos pela Band News Difusora, a previsão é que este ano em Manaus seja o mais quente dos últimos 10 anos. A informação é ainda uma expectativa com base em previsão, como explica o professor e meteorologista Glauber Cirino. Esse ano, as águas do Atlântico Norte estão atipicamente quentes, mais quentes do que a média climatológica observada. Isso daí gera uma mudança importante no padrão de circulação do ar atmosférico. As simulações já estavam indicando isso há alguns meses atrás, as simulações numéricas. Vários outros estudos apontando menores quantidades de umidade para a Amazônia. Com menor quantidade de umidade sobre a região amazônica, você inibe a formação de nuvens de tempestade, portanto, você afeta a quantidade de chuva esperada para os meses classicamente menos chuvosos na região. O especialista em mudanças climáticas e físico da USP, Paulo Artacho, ressalta ainda outro fator importante que estaria contribuindo para as altas temperaturas: as queimadas. De acordo com o professor, as florestas cumprem um papel importante na diminuição da temperatura. No caso da Amazônia, é fundamental reduzir para zero a taxa de desmatamento. Isso é possível, isso não custa dinheiro e isso pode ser feito rapidamente pelos governos municipais, estaduais e pelo governo federal. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, apontam que em um cenário otimista, haja uma redução significativa das emissões de carbono e a temperatura permaneça em queda. A estimativa é que em até 2100, a temperatura global poderia aumentar em até 2,5 graus. Atualmente, a temperatura média global é de 16 graus, 1 grau acima do que seria o ideal. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo! Hoje vou viajar na viagem do Vladimir, ouvinte da Band News FM São Paulo, que mandou a seguinte pergunta para sua viagem, @bandnewsfm.com.br. Ele quer viajar de carro com a excelentíssima de São Paulo a Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a capital do vinho. Ele tem do dia 15 ao dia 21 de novembro para fazer essa viagem. Quer saber se é melhor ir por Curitiba ou pelo litoral. Vamos lá, Vladimir. Para ir de São Paulo para o sul, você vai passar por Curitiba de qualquer jeito. Você sai de São Paulo pela BR-116, a Regis Bittencourt. A sua dúvida deve ser entre seguir viagem pela BR-116 até a Serra Gaúcha, passando pelo interior de Santa Catarina, ou descer de Curitiba para o litoral catarinense, seguindo pela BR-101. Eu recomendo que na ida você vá pela BR-116 o tempo todo, porque já vai dar para aproveitar o percurso no finzinho da viagem já com fins turísticos. No dia da saída, revezando na direção a cada 3 horas, tente ir até Lages, em Santa Catarina, que está a 10 horas de São Paulo pela estrada. No segundo dia, siga pela BR-116 e 2 horas depois de deixar Lages, você sai da BR-116 em direção a Antônio Prado, uma cidadezinha colonial italiana que tem o centro histórico mais bem preservado da Serra Gaúcha. A partir de Antônio Prado, vá devagarzinho, aproveitando a paisagem, que você vai passar por Veranópolis e seguir pela BR-470, que é panorâmica, vai pelo Vale do Rio das Antas até Bento Gonçalves. Fique 4 noites em Bento, para ter 3 dias inteiros para passear. Programe visitas a vinícolas no Vale dos Vinhedos e também no Vale de Pinto Bandeira, que é o distrito dos espumantes. Faça o passeio da Maria Fumaça e também vá a Garibaldi, para mais espumantes.
antes. No último dia, percorra com calma os caminhos de pedra, que tem pontos de parada dedicados às tradições da Serra Gaúcha. Volte pelo litoral para uma viagem mais tranquila. Um bom lugar para pernoitar na volta é Balneário Camboriú, que está na beira da estrada, e é um bom lugar para esticar as pernas e comer bem à noite. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Imagina a sua empresa que já está no Simples Nacional e já está nas regras para se enquadrar nessa tributação. Ok, então deve ser bem simples apurar o quanto devo de imposto mensal, certo? Longe disso, viu? Sabe como é que faz? Primeiro, 5 anexos que eu preciso verificar onde minha empresa se encaixa. Até aí tudo bem, cada anexo tem suas atividades específicas. Comércio, indústria, serviços... Ok, bom, depois disso, pego a receita dos 12 últimos meses... Vejo em qual faixa de alíquota o valor se encaixa, aplico essa alíquota e, desse resultado, deduzo um valor descrito no anexo, chegando, enfim, no imposto devido final. O imposto final, dividido pelo seu faturamento mensal, será sua alíquota efetiva. Essa fórmula anterior precisa ser aplicada a cada novo período, pois sempre se considera o faturamento de 12 meses. Entendeu? Simples, né? Não, nem um pouco. E também não é um conhecimento tão fácil de dominar à primeira vista. E sabe o pior disso tudo? Falarei amanhã. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Sky, isso! Agora corre! Amor, olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Nove horas 24 minutos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo à programação da Band News Difusora FM. Manhã de muito calor, porque tem agitação, hein? Não somente no manhã de clima, muitas emoções. Muitas emoções também, porque 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Sangria, realizada na manhã de hoje em Manaus. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, do PTB, é um dos alvos da ação. As provas apontam que a cúpula da Secretaria de Saúde tinha relação direta com o vice-governador para tratar de contratos da área de saúde, inclusive sobre pagamentos. Os investigados são suspeitos de práticas como peculato, lavagem de dinheiro e também de promover a dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Menores dos centros socioeducativos do Amazonas testam positivo para a Covid-19. Detalhes com Gabriele Moura. 82 internos foram diagnosticados com coronavírus em centros socioeducativos de Manaus, segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. Os adolescentes são privados de liberdade e cumprem medidas como forma de ressocialização na cidade após tempo determinado pelo juiz. Os centros socioeducativos do
Amazonas tem como base o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eles têm, em média, 115 adolescentes que cometeram algum ato infracional na cidade. Agora a gente tem informações da Polícia Civil do Pará que confirma a morte a tiros do candidato à prefeitura do município de Dom Eliseu, Adriano Souza Magalhães, do Solidariedade. Informações iniciais apontam que o candidato estava em um restaurante do município na noite de ontem, quando foi abordado por um homem armado que saiu de um carro. O suspeito baleou Adriano na cabeça, retornou ao veículo e fugiu. A Polícia Civil ainda informa que não há nenhum tipo de informações sobre a motivação do crime, mas que está investigando o caso. Destaque agora de Brasília, fala Natália Pazzi. Indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, o desembargador Cássio Nunes Marques justifica em conversa com os senadores as inconsistências no próprio currículo. A primeira delas, apurada pelo jornal O Estado de São Paulo, é um curso de pós-graduação que não existe na Universidade de La Coruña, na Espanha. A instituição diz que não oferece a extensão e que o desembargador participou apenas de um curso de 5 dias sobre compras públicas em setembro de 2014. Na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão evitou responder se a sabatina de Marques poderia ser prejudicada. Isso tem que fique lá na sabatina dele, né? O meu currículo eu tenho certeza que não tem problema nenhum, está registrado as minhas alterações, tá bom? Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Marcos Evangelista não pôde entrar ao vivo conosco, mas claro, a gente não pode deixar os nossos ouvintes órfãos de informações sobre o funcionamento do Pix, o que é o Pix e em que isso vai ajudar. Marcos Evangelista fala pra gente gravado. O assunto do momento é justamente a nova modalidade Pix. E o que seria isso? Criado pelo Banco Central, essa vai ser uma modalidade que vai aí encurtar o tempo de débito e crédito em transações entre contas correntes. O que se ouvia falar muito antes era o famoso DOC, onde você faz a transferência no dia e cai no dia útil posterior, ou o TED, que em questão de 3 ou 4 horas, 2 horas, cai na conta corrente destinada. Com o Pix, tudo isso fica diferente. Em questão de 10 segundos, a sua transação pode ser realizada. Então, é uma inovação muito grande, onde vai repercutir positivamente para quem precisa estar enviando ou recebendo valores. Porém, na nossa visão de economista, nós temos que sempre olhar os dois lados da moeda. O que acontece? Muitas pessoas não possuem smartphone, né? Porque esse Pix ele vai funcionar com QR Code, o QR Code, como a gente fala. Então, você precisa ter um smartphone mais moderno para você poder utilizar o Pix. E o mais importante, você vai precisar cadastrar as chaves de segurança, onde, por aproximação, você vai conseguir fazer pagamentos através do seu celular. Então, você que está nos ouvindo, precisa ter um celular mais moderno. O outro lado da moeda, agências vão perder cerca de 16 milhões de reais por ano, né, uma vez que a maioria dos bancos, principalmente os digitais, não vão cobrar as transações via Pix, principalmente pessoas físicas. Já as jurídicas vão continuar pagando, mas uma taxa muito inferior do que a gente paga hoje em termos de DOC e TED, que é na faixa de 10 a 12 reais, dependendo do banco. Um outro ponto importante é que as agências bancárias possivelmente vão ser reduzidas a uma sala de atendimento, uma vez que tudo vai ser feito pelo celular. O que representa isso? Representa que possivelmente nós poderemos ter vários colegas bancários sem empregos. Então, o Pix está trazendo revolução, é uma coisa nova, mas em compensação também pode trazer em carona desemprego de algumas pessoas. Mas é a modernidade chegando, nós precisamos realmente
está antenado nesse novo tema. Se você quiser saber mais, acessa o site, o meu canal no YouTube, Marcos Evangelista, que nós estamos subindo um vídeo especialmente falando sobre Pix. Grande abraço, até a próxima quinta-feira. Até a próxima, Marcos Evangelista. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E quem quiser saber mais, acesse aí, reforçando esse convite dele, acesse o YouTube, Marcos Evangelista. Lá tem tudo sobre o que é o Pix, como cadastrar e como fazer. E o nosso ouvinte final de telefone 9460, colocando aqui, Samara, em relação ao Pix, se o banco está pedindo, da pouco a gente falou que eu não consigo fazer o cadastro, porque o banco está pedindo, no final o banco está pedindo que eu entre em contato com a minha agência para saber o que está acontecendo, alguma informação a mais que eles querem me passar. Enfim, aí ele diz aqui, em relação ao Pix, se o banco está pedindo que você entre em contato com eles, então é melhor entrar mesmo, porque o grande volume de cadastros sendo feito, em parte se deve à tentativa de garantir que mais ninguém possa usar suas informações como chave para a conta de terceiros. Por exemplo, alguém pode cadastrar o seu CPF como chave para a conta dele. Então, as pessoas estão correndo para cadastrar e garantir a segurança das suas chaves. Outro problema é o cadastramento no Pix, só pode ser feito no horário de 8 da manhã às 18 horas, horário de Brasília. Ele aceita você fazer o cadastro, mas na hora de finalizar, ele acusa o erro. Então é isso. Mas eu tenho feito durante o dia e está acusando. Tem realmente procurar a agência. No caso, muito obrigada aí ao nosso ouvinte acompanhando a nossa programação. Obrigada pela dica. Final de telefone 9460. Vou procurar a agência bancária para saber o que está acontecendo. De repente é para atualizar também alguma informação no cadastro para poder fazer também esse cadastro no Pix. Só sei dizer que o Banco Central jura de pé junto que é algo bom para o povo brasileiro. É menos gasto, principalmente para a pessoa física. E também menos gasto para a pessoa jurídica. Eles vão pagar, mas não vão pagar tudo aquilo que eles pagam também. Sim. E é uma concorrência muito grande para as operadoras de cartão. Então a gente vai ficar de olho nessa situação e o Marcos Evangelista vai atualizando a gente por aqui sobre essa informação do Pix. 9h33 e adolescentes privados de liberdade em Manaus são diagnosticados com Covid-19 em centros socioeducativos. A reportagem é de Gabriele Moura. 82 menores de idade de centros socioeducativos do Amazonas testam positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus, segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. Os adolescentes privados de liberdade cumprem medidas socioeducativas como forma de ressocialização na cidade após o tempo determinado pelo juiz. O titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Amazonas, juiz Luiz Cláudio Chaves, recomendou reforço nas ações de combate à doença nas 5 unidades que compõem o sistema. Composto pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, o Ministério Público e a Defensoria, emitimos uma recomendação à SEJUSC para que fossem asseguradas as medidas de prevenção à Covid no ambiente dos centros socioeducativos, tais como vacinação contra H1N1 para funcionários e para os internos e todos os funcionários, álcool em gel e todas as dependências dos centros. Os centros socioeducativos do Amazonas têm, em média, 115 adolescentes que cometeram algum ato infracional em Manaus. A secretária executiva de Direitos da Criança e Adolescentes da SEJUSC, Edmara Castro, explica que as visitas foram retomadas e seguem os protocolos de saúde, como o distanciamento social. Essas visitas já retornaram em julho de 2020 e os visitantes estão obedecendo critérios determinados pela SEJUSC, como o uso de máscara, o distanciamento social e também houve uma restrição na quantidade de visitantes, o que antes não ocorria. É muito importante esse tipo de medida, mas nós sabemos que é praticamente impossível evitar que o coronavírus chegue nas unidades, porque os nossos servidores estão indo e vindo todos os dias e vão para suas casas e pode ser nesse momento em que houve a contaminação. São distribuídos materiais de limpeza como sabão, água sanitária e álcool em gel para a higienização das mãos e móveis nas unidades. 9h35. Logo mais às 10 horas da manhã, a Polícia Federal, acho que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, enfim,
vão dar mais informações sobre esta segunda fase da Operação Sangria. Está sendo considerada a Operação Sangria 2, que investiga fraudes e desvios de dinheiro público na área da saúde, principalmente no começo da pandemia no estado do Amazonas. O senhor Henrique Albergaria Silva, que é delegado regional de investigação e combate ao crime organizado, vai conceder entrevista na Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, às 10 da manhã, para esclarecer mais detalhes sobre a Operação Sangria 2. As pessoas falando, a Rosiane até falou e comentou que ela não foi presa, que é a secretária de comunicação, Daniela Sayag. Realmente, muita gente comentando. O alvo da operação seria o esposo dela. E quem teria sido preso é o esposo, não ela. E nessa entrevista coletiva, com certeza o delegado deve dar mais detalhes de quem foi preso e quem não foi preso nessa operação deflagrada na manhã de hoje. Agora, 9 horas e 36 minutos, temos informações com o repórter Guilherme Guedes. Manaus registra quase 40 ocorrências de crateras abertas por causa das fortes chuvas. Entre janeiro a 5 de outubro de 2020, são registradas quase 40 ocorrências de crateras abertas em ruas, devido às fortes chuvas em Manaus. Em todo o ano passado, o número de crateras abertas nas ruas mais que dobrou em relação ao ano anterior. Foram 38 ocorrências em 2019 e 17 em 2018. Os dados são da Defesa Civil do município. As crateras se formam geralmente em dias de chuva. Na Avenida Presidente Kennedy, Zona Sul, uma grande cratera na via tem prejudicado o acesso dos condutores e registrado acidentes semanalmente. É o que diz o ouvinte Band News Israel Amorim. Da Avenida Presidente Kennedy, entroncamento aí no sentido centro-bairro, próximo aqui à base aérea de Manaus, área de movimentação grande de carretas, carros grandes. Há uma imensa cratera nesse local, que é palco de inúmeros acidentes, quase que diariamente. Quando chove, os buracos enchem de água e aumentam os riscos de acidente. O co-diretor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura Semif, Alessandro Rodrigues, explica as causas do afundamento de trechos em vias. Essas crateras ocorrem em virtude do lixo que entope a tubulação, né? Se a tubulação não é projetada para trabalhar sob pressão, e quando o tubo está cheio de água, aumenta a pressão do tubo, que ocorre o desanalamento e posteriormente o carreamento de material, que vai ocorrer as crateras. Outro motivo também são as tubulações muito antigas que a prefeitura tem. O engenheiro dá dicas à população para não agravar o problema. Uma coisa que a gente pede muito da população é evitar de jogar lixo na rua, porque quando a chuva ocorre, carrega esse material todo para a tubulação, entope a tubulação e gera todos esses transtornos. Outras ocorrências frequentes são inundações, desabamentos de barrancos, de muros e casas. Caso aconteça um desastre, o número de emergência da Defesa Civil do município é o 199. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Alfredo Nascimento do PL. É nesta quinta-feira, dia 8, às 4 horas da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Notícias do Amazonas. Produção rural. A 42ª Expo Agro movimentou na semana passada mais de 60 milhões de reais no agronegócio amazonense. Durante 3 dias, grandes negócios foram fechados com a comercialização de máquinas e animais. O evento alcançou todas as regiões do Brasil e chegou a 22 países por meios digitais. Cuidar do cidadão. O Hospital Platão Araújo já está utilizando o novo aparelho de raio-x digital, mais moderno e com tecnologia avançada, que permite diagnósticos rápidos e precisos. O novo aparelho é um dos 230 equipamentos adquiridos pelo governo para melhorar o atendimento ao cidadão. Saúde. O Teatro Amazonas ganhou uma iluminação rosa como forma de reforçar o movimento Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre a importância da mamografia a partir dos 40 anos. O câncer de mama tem cura desde que diagnosticado a tempo. Previna-se. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas.
Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Sky, isso. Agora corre. Amor, olha o fio. Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Nove horas 41 minutos, 2 homens de 21 e 27 anos são presos com drogas avaliadas em quase R$700 mil em uma embarcação no município de Japurá, no interior do Amazonas. Na noite de ontem, os policiais da base fluvial Arpão prenderam os homens com mais de 44 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína. A droga foi encontrada na embarcação Itapuranga 3 e tinha como destino Manaus. Na fiscalização, os homens foram flagranteados por tráfico de drogas. Mais de 200 estabelecimentos são fiscalizados pela Vigilância Sanitária em Manaus, Avisa Manaus, com restrições de funcionamento conforme o decreto estadual. Os estabelecimentos que não podem funcionar, balneários e bares, estão sendo orientados a encerrar as atividades e nos que estão autorizados os que estão autorizados a abrir. Os fiscais observam os requisitos como o uso obrigatório de máscaras, a lotação no limite máximo de até 50% da capacidade, dentre outros detalhes. As vistorias ocorrem em dias úteis e complementam as operações nos fins de semana realizadas em parceria com os órgãos da Central Integrada de Fiscalização. Só precisem mais ir nos supermercados. Supermercados lotados, fazendo promoção, aglomerando gente sem máscara, mas está aí a atuação, a Avisa Manaus atuando nas fiscalizações na cidade de Manaus. O Pará, epicentro da pandemia de Covid-19 no norte do país, registra 236.830 casos positivos para a doença. O número de mortes já chega a 6.629 no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 882 infectados e 6 óbitos. A média diária é de quase 1.000 novos casos confirmados da doença, mas as mortes apresentaram redução nas últimas semanas. O Pará possui até então 220.722 recuperados do coronavírus. Toda a região norte do país registra quase 650 mil casos e mais de 15 mil mortes em decorrência da Covid-19. O volume de vendas no comércio varejista brasileiro teve alta de 3,4% na passagem de julho para agosto deste ano. Com o resultado, o indicador atingiu o maior patamar da série histórica da pesquisa mensal de comércio, iniciada em 2000, ficando 2,6% acima do recorde anterior, de outubro de 2014. Essa foi a 4ª alta consecutiva do indicativo, depois dos recuos em março e abril, devido ao início das medidas de isolamento adotadas por causa da pandemia da Covid-19. E ele está chegando. Boemba, boemba, com José Simão. Cadê a corneta? Cadê a corneta? Tocou tudo aqui. Você está surdo. Não, tocou. A segunda parte não tocou, não, senhorita. Tocou. Vocês estão ficando surdinhos. Eu ouvi. Estão relaxando, hein? Que esculhambação, presidente.
Estão ficando muito à vontade. É a campanha. A campanha faz isso com a gente. Buenos dias, presidente. Buenos dias, Megale. Vamos lá, todo mundo para fora da cama, já para frente do rádio, porque temos mais um candidato da turma medonha. Sim, tenho mais um candidato da galera medonha. E com a sonora. Vamos ouvir a sonora dele? Já. Meu nome é André Barros, 54 anos, carioca, mestre em ciência penal. Sou advogado da Marcha da Maconha e candidato a vereador da capital. Em 2020, nessa eleição, não esqueça, baseado na sua consciência, baseado na sua mente, aperta 50. 4,20. 50 do sol, 4,20 da planta. Depois, não esquece, confirma, aperta de novo. Verde. Não é que o pessoal não vai lembrar de votar nele, né? Eu não confiaria em eleitor maconheiro. Você fuma vai votar e esquece a cola. Pra quem não viu o vídeo, o cara tá no meio de uma plantação de maconha. Cara. Sim, e baseado no baseado. Baseado na sua consciência. Vamos ouvir de novo, presidente? Pode ser? Pra gente tentar decorar o número? Bora! Anota aí, viu? A gente aconselha a anotar. Meu nome é André Barros, 54 anos, carioca, mestre em ciência penal. Sou advogado da Marcha da Maconha e candidato a vereador da capital. Em 2020, nessa eleição, não esqueça, baseado na sua consciência, baseado na sua mente, aperta baseado 50. No baseado. 4,20. 50 do sol, 4,20 da planta. Depois, não esquece, confirma, aperta de novo. Seguinte... Se eu apertar 50, eu não consigo confirmar mais nada. Você vota no cara, depois vai bater um cheeseburger, né? O quê? É, Marcha da Maconha. Eu fui. Eu fui? Olha, mas eu adoro, porque maconheiro tem bom gosto. Você já viu um maconheiro fã de Jorge Mateus? E hasta amanhã! Hasta amanhã, minha gente! 9h47 e segue indefinida a apresentação do novo programa do governo federal Renda Cidadã. De Brasília, Larissa Arantes. Em meio à indefinição sobre quando o novo programa social do governo, o Renda Cidadã, será apresentado, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com parlamentares e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mesmo com o adiamento para a semana que vem, senadores da base governista minimizaram o atraso no detalhamento do programa. A principal expectativa é para a indicação de qual será a fonte de financiamento do substituto do Bolsa Família. O senador Márcio Bittar, que é relator da proposta de emenda à Constituição emergencial, anunciou que o programa só deverá ser apresentado na próxima semana. O Renda Cidadã será incluído no parecer final do senador sobre a PEC. Depois do encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto, o vice-líder do governo no Congresso, o senador Marcos Rogério, avaliou que não existe problema se a discussão sobre o programa se estender. Um programa social que é fundamental e que deve ser discutido. Não há como pensar o Brasil para frente sem dar cobertura, dar garantias a quem está numa situação de vulnerabilidade social e que precisa desse apoio. Então é preciso discutir. Quanto ao tempo, se agora ou um pouco mais à frente, isso não faz diferença. Já o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, afirmou que acredita que o Renda Cidadã sairá do papel antes das eleições de novembro. Eu acredito que não, porque o relator do orçamento, que é o relator da medida, que é o senador Márcio Bittar, ele está trabalhando intensamente e em tema exclusivo. Então o esforço dele tem sido muito grande, a gente tem que ressaltar aqui. A proposta inicial de financiamento do programa gerou polêmica e, por isso, é aguardada uma nova fonte. Até então, o Renda Cidadã seria bancado por parte dos recursos dos precatórios do governo e também com parte da verba do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Vamos falar de esporte agora. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News. O Avaí vence o Nacional do Amazonas por 2-0 na Copa do Brasil Sub-20. Conta pra gente todos os detalhes, Patrick. Isso mesmo, o Avaí, o Leão da Ilha, né? Tá classificado para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, né?
Na tarde desta quarta-feira, os meninos do Leão da Ilha receberam o Nacional AIME no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e venceram por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Felipe Diego no primeiro tempo e Diordi na segunda etapa. Com o resultado, o Avaí enfrentará o Sport, que eliminou o Perelima da Paraíba por 4-3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. Eu acabei assistindo ontem aqui na redação esse jogo, né, até para comentar hoje. Os meninos aqui do Nacional jogaram bem, jogaram muito bem, né? Até tentaram ali no começo, né? Só que a gente vê a disparidade entre Sul e Amazonas, né? Os meninos do Avaí, eles vivem para isso, né? Já daqui do Amazonas, ele não tem toda aquela estrutura, eles né? jogam e tem uns bicos Isso, também para isso. fazer a renda, né? Isso mesmo. E a gente vê a disparidade de estrutura aqui do Amazonas com a do Sul, né? E então aquilo acabou pesando, não tinha tantos jogadores, acabou que o Avaí fez o dever de casa, né? Fez em casa. Certo. Aderbaulana, conte-me tudo e não esconda nada. Deixou o Baré de Roraima? Isso, ele deixou, Samara, o Baré de Roraima. Ele foi respirar novos ares lá em Roraima, né? E chegou a fim a passagem do técnico Aderbaulano no comando do Baré Esporte Clube de Roraima. Ele, que tem 73 anos, deixou o cargo a 4 dias após a primeira derrota do Colorado na Série D. O técnico publicou uma nota nas redes sociais explicando o motivo, né? Mas acabou apagando logo um tempo depois, né? Segundo o próprio Lana, né? Uma cobrança por parte dos jogadores, a queda no nível da equipe devido a muitas lesões, não ter outras opções também no elenco, né? E muitas outras coisas. A gente abre aquela aspas, né? Que seriam também pela parte financeira. Tava faltando dinheiro aqui, faltando dinheiro ali. Eles estavam sem patrocínio master. Então isso acabou acarretando pesou na decisão dele, né? Então ele acabou saindo ali do clube, né? Então, futuro? Já sabe pra onde vai, não? Futuro incerto. Ele acabou dando uma entrevista a outros portais locais de Roraima, aqui também do Amazonas, e ele acabou explicando que não tem ainda o futuro certo ainda. Tinha umas conversas com o Amapá, com times do Amapá, com outros ali da região norte, mas ainda é incerto. Mas quando ele estiver fechado, a gente traz aqui em primeira mão. Bacana. E o Campeonato Brasileiro? Tem 2 times cariocas que estão felizes, mas tem um que tá chorando desde ontem. Fala pra gente, Patrícia. Isso, Samara. A gente vai falar dos jogos, né? Vamos começar pelo Corinthians e Santos, que foi 1-1, empate, né? Grêmio Coritiba 2-0, São Paulo e Atlético Goianiense 3-0, Fortaleza 2-1 no Atlético Mineiro. Resultado aí bom pro Flamengo, né? Que agora pôde se manter ali na vice-liderança. Além do Flamengo ganhar, ainda teve vantagem com os outros jogos. Isso mesmo, tudo deu certo. Então, agora vamos falar dos cariocas. Felizes da vida, esses dois chegaram. O outro, apesar de ter tido problema com o carro, chegou todo saltitante aqui. Nada me abala. Olha, Samara, teve os quatro cariocas jogaram ontem. 3 se deram bem. Já 3. Fluminense também. É mesmo? O Fluminense ganhou e goleou, né? 4-2 no Goiás. O Goiânia ganhou do Goiás 4-2. Já o Bahia recebeu o Vasco lá em Salvador, né? E fez um sonoro 3-0. Levou foi uma peia, nossa. Sapecada que a gente diz, né? 3-0. Já o Botafogo fez o dever de casa, ajudando também o rival Flamengo. Botafogo 2-1 no Palmeiras. E o próprio Flamengo fez o dever de casa também. 3-0 no Sport. A gente viu ali aquele jogo, né? A gente assistiu, acabei assistindo também outros jogos da rodada. O Flamengo, apesar de ter feito um primeiro tempo ali abaixo da média, abaixo da expectativa, né? No segundo chegou, veio com tudo, fez 3 gols em menos de 20 minutos. Então foi ali, conseguiu manter o ritmo, né? Alto nível dos jogadores. Certo. Tem eliminatórias. Hoje tem eliminatórias das seleções sul-americanas, né? Temos Paraguai e Peru, Uruguai, Chile, Argentina e Equador. Ontem a gente falou sobre os amistosos das seleções europeias também, né? Portugal 0-0 Espanha, Alemanha 3-3 Turquia e a França aplicou um 7-1 na Ucrânia. A gente falou, eu tava com 7-1, né? Lembra alguma coisa, Arthur, esse 7-1? Não lembro, não. A gente falou também, eu tava comentando lá na redação com o Arthur, né? Que a Ucrânia, devido à Covid-19, não tinha goleiros para jogar esse jogo e acabou relacionando o preparador de goleiros. Então não era nenhum goleiro profissional que estava ali, era o preparador de goleiros. E ele acabou levando 7 gols, Samara. Seleção brasileira? Seleção brasileira amanhã, a gente comenta aí, vai trazendo todos os detalhes, mas a gente vai adiantando aqui, né, que o Neymar ontem sentiu a região da lombar
E ele já entrou ali em processo de recuperação, né? Pelos médicos da seleção brasileira. E quem foi testado no lugar dele é Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. Ali já foi testado ali para caso aconteça alguma coisa, mas é isso mesmo. A seleção convocada é 23 jogadores, estão ali para atuar logo quando são chamados. Hoje ainda tem um último jogo, né? Amistoso de seleção, Inglaterra e País de Gales. Obrigado, Patrick, pelas informações. Amanhã a gente volta aqui com outros detalhes sobre o esporte, em especial o futebol, que é o esporte que está liberado no momento. Obrigado, Patrick. Valeu, Arthur, Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, a Luciana, outro dia, foi fazer uma trilha íngreme, né? Muita subida, muita descida, e sentiu muita dor no joelho. Uma dor forte mesmo, que parecia que ia travar. Ela estava prestes a pedir um socorro, uma emergência ali para ir resgatá-la. A dor que ela sentiu no joelho era na lateral do joelho, na verdade, de fora para dentro. Ela colocou gelo, tomou anti-inflamatório, mas ela quer entender o seguinte, né? Em casos assim, a gente deve repousar ou a gente deve se mexer? Qual é o limite, né? E o que a pessoa deve fazer? E ela lembra que lá atrás teve um diagnóstico de condromalácia no joelho, que é um desgaste, né? Mas que fazia muito tempo que ela não sentia nada. Então, o que dá para falar? Para ela ter segurança, mas para ela também não ficar cismada com isso, Camila? Olha, Luciana, vamos lá, né? Fazer uma trilha muito longa, com muita subida e descida, requer adaptações específicas para isso. Então, você não está adaptada a isso. Então, é normal a gente sentir algumas dores. Agora, o que você sentiu, assim, não dá para a gente dizer e adivinhar de cara o que aconteceu com o seu joelho. Essa região lateral não necessariamente está relacionada com a tua condromalácia, né? Mas pode ser que você já tenha aí uma fragilidade, ou então a tua musculatura não estava preparada para tanto sobe e desce, né? E aí, às vezes, pega um pouquinho um tendão. Então, assim, podem ser muitas coisas. E a gente teria que analisar direitinho, fazer um exame para saber exatamente o que pode ter sido. Agora, a gente não precisa ter receio, não. Agora, toda vez que você for entrar dentro de uma trilha nova, você já tem que saber. Então, ou você tem que estar mais preparada, você tem que tentar sempre se preparar ao máximo para o que você vai encarar. A gente tem que entender o que aconteceu, por que aconteceu, e se quiser fazer outras vezes, tem que ir preparada. Porque senão a chance de acontecer isso de novo é maior ainda. E aí o trekking, que era para ser um prazer, uma coisa gostosa, acaba às vezes até se inviabilizando ou trazendo problemas no meio do caminho. Dói alguma coisa, você não está sabendo muito bem como treinar, não sabe se treina, se fica quietinho, manda aqui que a gente vai te ajudar. Informa @bandnewsfm.com.br, nas redes sociais, @rvenere e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Alfredo Nascimento do PL. É nesta quinta-feira, dia 8, às 4 horas da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Sky, isso. Agora corre. Amor, olha o fio. Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus.
gente finalizar, Samara Souza, o Ministério Público, a zona eleitoral do Ministério Público lá de Iamundá pediu providências da vigilância sanitária devido um comício realizado de forma irregular, com aglomeração, sem as medidas de segurança da Covid-19. Aconteceu no último dia 2 e pode gerar algumas consequências à população. Portanto, o Ministério Público atuando em Iamundá, interior do Amazonas. E é o que tem acontecido, né? Principalmente no interior, muitas informações sobre essa de aglomeração em comícios. Eles estão realizando realmente comícios lá, onde as pessoas têm ido e sem a proteção e ficando ali todo mundo juntinho para agarrar o candidato. Que isso, tem gente? foto e tudo, uma multidão lá no município aglomerada e pela foto aqui não estou vendo. Aliás, vendo 1 a 2 pessoas. Olha só, dá pra gente contar nos dedos quantas pessoas estão usando máscaras, né, também. Sem noção, né? Gente, é um perigo, não faça isso não. Vivemos uma pandemia ainda. Amanhã tem mais Samara Souza e espero estar aqui 8 horas. Por favor. Aliás, Ai, 8 ai, ai. 7, tô rezando já pra esse carrinho. Até amanhã, Arthur.